Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso talk show de hoje, Libras e Educação. E hoje teremos como apresentadoras eu, Shell da França, e as minhas colegas Kellen e Nara. Oi. Hoje Olá. teremos um super tema. Hoje entrevistaremos uma intérprete de Libras, não percam! Voltamos e hoje teremos como convidada a Daniela. Ela é intérprete de Libras e ela vai estar conosco nessa entrevista de hoje. Bom, a primeira pergunta é como é que é a profissão de intérprete, assim, qual a formação, como acontece a formação, quais são os lugares de atuação, se é só na escola, se não, trazer essas visões gerais mesmo, assim, do intérprete. Tá bom. Você pergunta visões gerais de qualquer intérprete de Libras, é isso? Isso, é. Diferente da minha atuação. Então, quanto à formação, há divergências, tem até um projeto de lei. Eu não acompanho muito essa área política, mas eu sei que tem um projeto de lei que parece estar esperando só o presidente da República sancionar, onde esse projeto de lei ele traz algumas regulamentações para a profissão dos TIOs, né, tradutores e intérpretes de línguas de sinais. Então, por que teve essa luta para surgir esse projeto de lei, para regulamentar? Porque a nossa profissão ela ainda não é regulamentada. Então, por ela não ser regulamentada, não ter um sindicato, não ter um movimento, tem um movimento informal, vamos dizer assim, na área política e tudo, mas nada formalizado. Então, houve a necessidade de regulamentar. Então, eu vou te falar a minha experiência aqui no Distrito Federal, como acontece. Há essa divergência de formação. Alguns desse movimento de regulamentação da profissão, eles acham que o tradutor, um TIOS, ele basta, se ele tiver só o ensino médio, basta ele fazer, por exemplo, uma pós-graduação, uma especialização em Libras, e aí ele está apto para atuar como um intérprete de Libras. Outros já questionam a questão, dizendo que a formação de um intérprete de Libras, ele precisa ser graduado, ele tem que ter passado por educação superior, e aí sim, depois, se ele quiser seguir o caminho de uma pós-graduação, especialização, mestrado ou doutorado, tudo bem. Outros dizem que basta com o ensino médio, cursos de extensão em Libras, e até a questão também do ProLibras, né, que é uma prova de proficiência da língua. Se você tiver dado de proficiência, oferecido pelo ProLibras, que foi na época ofertado pelo Ministério da Educação, pelo MEC, você pode atuar. Então, no Distrito Federal, até grosso modo, dentro da Secretaria de Educação, se você tiver apenas um curso de Libras de 160 horas, você atua como intérprete de Libras dentro das salas de aula mediada, que a gente chama assim, que tem os professores regentes e tem o intérprete de Libras que acompanha. Na educação superior, depende da faculdade. Tem faculdades do Distrito Federal que eles exigem só um número X de horas, que aí vai depender de cada faculdade, para atuar como intérprete de Libras. Aí, esse projeto de lei, ele vem regulamentar o quê? Justamente separar os TIOs pelas áreas. Então, por exemplo, se você tem formação somente até o ensino médio, você poderia ter uma área restrita de atuação. Se você é graduado em Letras Libras, que é o nome do curso superior que foi oferecido inicialmente pela Universidade Federal de Santa Catarina, aí você pode atuar em umas instâncias maiores. Mas hoje no DF o que acontece é isso, você tem um curso de Libras, 160 horas, acima de 160 horas, você consegue atuar livremente, mesmo não tendo essa formação de TIOs, infelizmente. Então, a gente tem a categoria aí atuando em várias áreas, no judiciário, na área cultural, na área da educação e por aí vai. E assim, o que te motivou a ser intérprete e há quanto tempo você atua? Eu atuo como intérprete de Libras na área da educação há 27 anos. Na área do judiciário, eu atuo somente há 6 anos. E na área de eventos, em geral, mais ou menos isso, 6, 7 anos. E aí, o que me motivou foi perceber como a educação de surdos estava sendo, entre aspas, marginalizada. Porque você imagina uma sala de aula com 18 estudantes surdos, com uma faixa etária de 6 a 23, todos estudando o mesmo conteúdo, tendo o mesmo atendimento.
Então, começou aí a partir daí eu vim me especializando, foi isso que me motivou. E aí eu percebi que a área de alfabetização não era minha área, porque é uma área que, na época, tinha poucos estudos, poucas pesquisas, poucas possibilidades, perspectivas de eu crescer, já que eu não tinha tido contato nenhum com a língua de sinais. O meu primeiro contato foi na sala de aula com esses alunos, foram eles que me ensinaram a comunicação básica. Percebi que, como intérprete de Libras, eu seria melhor aproveitada, vamos dizer assim, porque eu teria uma liberdade de discutir fora do que a Secretaria de Educação estava oferecendo na época, que era aquele conteúdo fechado, dentro da caixinha. Então, foi isso que me motivou. E, assim, quais são os maiores desafios que você encontra na profissão? Nara! Esse aí agora complicou. Judiciário, maior desafio. Não só no judiciário, em qualquer área que você vai atuar como intérprete de Libras, a falta de conhecimento na área. Isso prejudica muito a tradução. Que muitas vezes a gente vai, se embrenha, aceita, não é por trás do financeiro, porque o financeiro nem conta, ele é muito baixo. Às vezes é o seguinte, por exemplo, quando eu comecei a atuar no judiciário, o TJ, DFT aqui, ele não contratava intérpretes. Então, por exemplo, o surdo ia para uma audiência, ele tinha que contar com um familiar para acompanhá-lo, ou um intérprete voluntário. Então, você acaba se embrenhando para que a pessoa surda tenha, pelo menos, um atendimento digno. Só que isso prejudica também a pessoa surda, porque você não tem conhecimento em direito, por exemplo, que é o meu caso. Não tem conhecimento muito profundo em direito. Então, algumas áreas do judiciário, por exemplo, eu não atuo. Outra coisa que é geral, a falta de sinais termo para a área que você está atuando. Então, para ficar mais simples, tem muitos conceitos técnicos do judiciário na área da saúde que ainda não existem sinais correspondentes na língua de sinais para você fazer uma tradução fidedigna. Então, muitas vezes o intérprete tem que criar algumas estratégias para que essa mensagem possa ser passada fielmente da melhor maneira possível. Então, o maior desafio é esse, é que faltam sinais termo, falta muita discussão na comunidade surda para a criação desses sinais para essas diversas áreas que a gente tem. Na educação, o maior desafio é o casamento, que eu chamo, que no ensino fundamental, séries iniciais, é um casamento. Você imagina você passar 5 horas do seu dia, de segunda a sexta, convivendo com uma outra pessoa numa mesma sala de aula, espaço físico pequeno, com 35 alunos, e na secretaria pode variar de um estudante surdo a 8, junto com o ensino regular, junto com essas crianças não surdas, junto com as crianças ouvintes. E aí é um casamento, porque o que acontece sempre é que o professor regente não tem conhecimento nenhum na área de educação de surdos, não tem ideia nenhuma qual é o papel do intérprete de Libras naquele momento, e aí há muita competição, entendeu? Competição de espaço físico. O professor regente, eu sou a pessoa maior aqui para a sala de aula, então, a grosso modo, sou eu que mando. Mas ele não entende que o papel do intérprete ali, a gente não está disputando o espaço dele, do professor. A gente está só ali para mediar a conversa entre ele e o estudante surdo, e às vezes eu costumo até ser meio grosseira, mas eu não me incomodo com isso. É o seguinte, se incomoda com a presença do intérprete de Libras, vá fazer o curso de Libras, vá aprender Libras básicas, entendeu? Porque aí você vai poder se comunicar diretamente com o seu aluno, você não vai precisar da pessoa do intérprete de Libras. O intérprete está ali porque você não está fazendo seu papel de educador. E eu digo isso tranquilamente porque a minha primeira formação é como educadora, minha primeira formação não é de tradutora. Então, nas séries iniciais é isso. E o outro desafio pior que eu já vi, porque eu já passei desde séries iniciais até doutorado interpretando, é sempre a mesma história. É você manter a ética de ouvir que o professor está passando um conhecimento da sua área de forma incorreta e você não pode intervir, porque ali você está fazendo o papel de intérprete. Então, você tem que interpretar o que o professor está passando. Você não pode deixar intervir a sua opinião, a sua visão de mundo. Está ensinando errado? Então, você vai ter que passar errado. Isso é um desafio muito grande, porque nós somos seres humanos. Você ouvir um conceito errado dentro do surdo está sendo prejudicado. A aula não é na língua dele, que é a língua de sinais. Ele não está tendo acesso ao português como segunda língua. Ele está tendo várias perdas
está perdendo um monte de informações e você ainda tem que passar a informação incorreta. Então, resumindo, a convivência com outro colega, a falta de sinais termos e essa questão de se manter só ali naquela posição de tios, entendeu? É muito complicado. Nisso, pensando na escola, como é que você vê a escola, né, no papel da formação assim, da identidade do surdo? Assim? Que papel a escola tem nesse processo? Olha, o papel da escola é um papel assim, importantíssimo para quê? Para abrir novas possibilidades para o estudante surdo, para que ele tenha conhecimento de mundo, para que ele possa ser verdadeiramente integrado à sociedade, para proporcionar possibilidades dele desenvolver integralmente como ser humano. Só que é o que eu te falei, as dificuldades são grandes. Para você se desenvolver como cidadã, por exemplo, para você ser uma cidadã participativa, o maior recurso que você tem, as pessoas falam que é a educação, ok. Mas a educação chega até você como? Pelo seu idioma, pela sua língua. Não tem como você adquirir conhecimento sem a linguagem, sem a língua. Então, o papel da escola é muito importante por conta disso, mas não está sendo desenvolvido como tal. Porque o que acontece? Aquilo que eu falei, o surdo ele chega na escola, ele vai desenvolver as possibilidades dele como? Como é que ele vai adquirir o conhecimento? Teoricamente, deveria ser o quê? Se ele for a identidade dele por surda, ele teria que adquirir o conhecimento por meio da língua de sinais. E aí, depois, ele adquirir o português como segunda língua, que é o idioma que reina no nosso país, os documentos, todo o conhecimento vem escrito em português, então o português é importante, ele precisa aprender, mas como que ele vai discutir os aspectos sociais, econômicos, tudo que está acontecendo no país, na língua dele, se na escola ele fica restrito ao intérprete de Libras e às vezes um mau intérprete de Libras que nem é fluente na língua. Então, o papel da escola é muito importante nesse sentido, de proporcionar para ele possibilidades. A gente vê nas palestras o seguinte, equidade, equidade. Ah, é uma palavra linda, mas eu, em 32 anos de Secretaria de Educação, nunca vi isso na educação de surdos. Ah, possibilidades iguais. É verdade o quê? Só você colocar um intérprete de Libras com 120 horas, faça 120 horas no idioma oral, inglês, mais conhecido espanhol, e vai para uma sala de aula fazer uma interpretação simultânea. E depois me diz se 120 horas é suficiente. Ou se só o contato direto com o surdo na sua comunidade, você está convivendo com o surdo todos os dias, se vai te dar competência para você interpretar, por exemplo, uma aula de mestrado. Entendeu? A escola tem que compreender que esses níveis, eles existem, não é por causa só de hierarquia. É igual você pegar uma criança de 6 anos, não surdo, uma criança ouvinte de 6 anos, e você ensinar para ele equação de segundo grau, Bhaskara. O conhecimento ele é gradativo, você vai adquirindo conhecimento e vai crescendo ao longo da sua vida, porque você vai discutindo aquele conhecimento. E a escola, infelizmente, não está fazendo o papel bem feito que deveria fazer, que é permitir que o estudante surdo discuta as questões dentro da sala de aula no mesmo patamar, nas mesmas condições que o estudante ouvinte, para que as portas possam se abrir e ele tenha conhecimento de mundo e realmente possa ser um cidadão participativo. E qual o papel da língua de sinais hoje no Brasil? Está resumida aí, quem está à frente aí junto com o governo atual. Participação ativa. Você só participa ativamente da comunidade que você vive, do país que você vive, se você tiver embrenhado na sua cultura, no seu idioma. Então, a língua de sinais é extremamente importante porque ela possibilita agora para o cidadão surdo participar ativamente de todas as decisões. Então, se ele tem essa participação mesmo ativa, ele não vai mais escolher o governante dele porque algum familiar ouvinte pediu para ele votar, igual acontece com a gente que é ouvinte. Ele não vai ser influenciado por uma intérprete que é amiga dele, que está colada nele. Ele não vai ser influenciado por um surdo que tem um conhecimento maior do que o dele, porque isso acontece na nossa comunidade ouvinte também. Não é verdade? Uma pessoa, por exemplo, que chega... não é questão de diploma, estou falando de conhecimento.
Uma pessoa que é pesquisadora, que estuda muito, claro que ela vai saber influenciar muito mais uma pessoa que tem só o primário, que a gente chamava na minha época, que é o 5º ano, com certeza ela vai saber influenciar muito mais do que se ela pegar alguém com o mesmo conhecimento que ela tem, a discussão vai ficar muito mais ferrenha. Então, é muito mais fácil você influenciar aqueles que têm um conhecimento menor. Agora, se você participa ativamente, você adquire esse conhecimento, você vai poder ser influenciado? Às vezes sim, né? Porque depende da personalidade da pessoa, aonde ela vive, com quem ela convive, claro. Não estou falando assim que é taxativo uma regra, mas a língua de sinais ela é muito importante. A gente está vendo aí as lideranças surdas à frente agora de um monte de projetos governamentais, à frente de vários ministérios aí. E é isso que o Brasil tem que proporcionar, incentivar a língua de sinais. A lei de Libras é de 2005, gente. A gente está em 2021. A lei dizia que tem 10 anos para criar concurso público para tios, e até hoje não foi criado. O próprio Tribunal de Justiça terceiriza o trabalho. Quantos surdos a gente conhece que passaram efetivamente em concursos públicos de peso, que ia mudar, sabe, a liderança desse país? Tribunais de justiça, hospitais, área da educação. E por que eles não passam em concurso público? Porque o país não está dando o devido valor à língua de sinais e o respeito à comunidade surda como deveria. Caminhando para o final já, para a última perguntinha, se você pudesse dar um conselho a nós, né, futuros professores, e profissionais também dessa área, qual seria? Faça o que você não gostaria que fizesse com você. Você gostaria de estar numa sala de aula onde todos estivessem conversando e você estivesse alheia a tudo? Que as pessoas estivessem rindo e você não soubesse que estariam rindo de você ou de outra coisa? Você gostaria mesmo de ter um diploma, receber um certificado sem ter conhecimento nenhum? Você gostaria de que as pessoas te dissessem o que você tem que fazer, como você tem que se comportar, porque você não é ouvido? E para encerrar, o meu mestrado foi na área de psicologia, justamente para eu perceber se tinha algum sofrimento, algum problema. E aí me deixou mais triste quando eu percebi, depois de muitos anos, mais de 25 anos, que a pessoa surda é uma pessoa solitária e começa de dentro de casa. Então, é como se fosse o autismo, é a sua alma presa dentro de um corpo, sem você conseguir exteriorizar o seu pensamento, porque ninguém te ouve. Por que todo lugar que a gente vai, a pessoa pergunta para você, o que o surdo, o mudinho está falando? Você pode me falar? Mas ninguém pensa, quando você vai dar aula, de fazer o seguinte, não, o surdo você não vê, toda hora o surdo falando assim, o que o ouvinte está falando? Me avisa. Falei até o contrário, o que o professor está falando? Ele riu ali para aquela aluna, por quê? Mas você não vê o professor falando assim, ô fulana, tudo bem, Sheldon? O que o surdo está falando ali? É de mim? Ele está rindo contra... Não tem essa inversão, entendeu? Os ouvintes não querem saber o que o surdo está sinalizando. E o surdo é que tem que estar correndo atrás o tempo inteiro para saber o que o ouvinte está falando. Isso é muito triste. Então, não façam o que vocês não gostariam que acontecesse com vocês. Entendeu? O conhecimento é um dom muito precioso. Não importa a fé que Deus tenha dado, que a natureza deu. Use o seu conhecimento com sabedoria. Entendeu? Não por reconhecimento, para ser famosas, ou para... O reconhecimento, ele é bom? Ele é. Mas melhor ainda é você proporcionar para outro ser humano o direito dele de participação ativa na comunidade onde ele vive. É isso. E assim chegamos ao fim de mais um talk show. Foi ótimo estar com vocês e até a próxima.